Aleluia. É muito bom estarmos ouvindo a palavra de Deus. Eu creio que são tempos, irmãos, de nós mergulharmos mais fundo na presença do Senhor Deus. É um tempo em que a igreja de Jesus ela precisa buscar a Deus na sua intimidade, no secreto, todos os dias. Buscar a Deus, quando eu digo buscar a Deus, é estar com mais sinceridade, com mais verdade e também com mais tempo, para que nós possamos conhecer as profundezas de Deus. Eu gosto muito de citar um texto aqui que diz, Paulo, ele fala assim: quem é que pode conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus? Porque na verdade o amor de Deus é muito vasto, é muito amplo. O amor de Deus, como diz a Bíblia, nós conhecemos em parte, mas não é porque conhecemos em parte que nós não vamos querer conhecê-lo na sua totalidade diante daquilo que Deus nos permite conhecer. Então que eu e você possamos conhecer e ir mais fundo, caminhando mais fundo, porque são tempos do derramar do Espírito do Senhor, irmãos. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele quer, e a vontade dele é fomentar cada vez mais dentro de nós o desejo de buscarmos a ele, e o desejo de buscar a Deus vem do próprio Deus, é o próprio Deus quem coloca esse desejo, é ele quem coloca a vontade de buscar a ele, para que nós possamos fazer com que a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela venha se cumprir nas nossas vidas. E assim o nosso Deus, às vezes a gente olha e fala assim, mas é eu quem vim. Sim, você tomou a decisão de vir, mas o Espírito Santo colocou o desejo no teu coração de buscar a presença de Deus. E se tem uma fome e uma sede que Jesus falou que nós devemos ter, é que seja de fazer a vontade de Deus que está no céu. Há uma comida e uma bebida que o Senhor, ele quer que eu e você tenha vontade, que é de fazer a vontade de Deus. E isso, irmãos, vai partir muito do nosso coração. Quando nós olhamos para o profeta Ezequiel, você vai olhar, por muito tempo eu não entendi esse texto. Por muito tempo eu falei até errado esse texto, eu ministrei errado sobre ele. Eu ministrei, irmãos, porque não tinha um entendimento correto do que o Senhor gostaria de ministrar. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar de algumas verdades bíblicas porque nós não entendemos. Mas a vontade de Deus é que eu e você venhamos entender a verdade de Deus. E todas as vezes que a palavra é ministrada, ela precisa vir de uma forma clara sobre nós. E eu gostaria de ser bem sucinto, bem preciso, para que haja uma clareza na Escritura, que você possa compreender. Porque quando Deus está levando, conduzindo esse profeta, para que ele pudesse estar ali, entrando, mergulhando em um rio, nós vemos que é o anjo numa espécie de teofania. O Deus está ali se manifestando através da figura de um anjo, para que pudesse falar as verdades dele ao coração daquele profeta. E quando nós olhamos, o ministério profético, ele é de comunicar verdades de Deus para o seu povo. E ali o Senhor estava ensinando mais uma verdade. A Bíblia fala que o Senhor, ele começa a mostrar um rio que vai curando as águas daquele lago que na verdade era um mar, que se tornou uma lagoa, que se tornou um lugar sem vida, porque aquele lugar, tudo que era salinizado parava ali se transformou em uma água salgada, uma água saloba. Muito mais do que isso, você sabe que onde tem água muito salgada, não pode ser produzido vida. E o Mar Morto lá em Israel, ele não consegue produzir nenhuma vida ali. E quando Deus mostra a visão ao profeta Ezequiel, ele está mostrando exatamente o Mar Morto. E a Bíblia fala que alguns rios desaguavam no Mar Morto, e dentre eles, há um rio que Deus mostra, que sai do próprio trono de Deus, aquele rio que está em Apocalipse, que sai do próprio trono, debaixo do trono de Deus, um rio que começa a sair do trono de Deus, que é muito caudaloso, mas que ele começa pouco, e depois ele vai ficando caudaloso, e esse rio, ele vai curando as águas desse mar que não tem vida, e ele
mostra esse rio que está entrando no mar para aquele profeta. E a Bíblia diz que também o rio, o Mar Morto, ele é conhecido como o Mar de Marabá. Por quê? Porque o Rio Jordão, na região de Marabá, ele deságua no Mar Morto. E na verdade não tem como haver vida ali, porque quando se mistura com as águas salgadas do Mar Morto, não tem como produzir vida. Irmãos, e no contexto geograficamente, né, quando nós olhamos, esse rio ainda existe lá em Israel. A palavra de Deus fala que quando nós viajamos para lá, até hoje, quando você vai viajar para Israel, você passa na região do Mar Morto, você não consegue, você pode tentar se afogar e você não consegue. Por quê? Porque você fica flutuando ali, tem uma quantidade muito excessiva de sal, e você não consegue afundar, não tem vida, não tem nada ali. E há uma profecia, e é a profecia de Ezequiel 47, e que fala que vai começar a sair rios da própria orla do Mar Morto, vai abrir buracos, crateras, que vai sarar, que vai sair águas dali, que vai sarar o Mar Morto. E hoje você vai procurar, você vai pesquisar, você pode até olhar no YouTube, é falado sobre os bolanes do Mar Morto. O que é os bolanes do Mar Morto? São crateras que são abertas na orla do Mar Morto. Hoje não se pode mais ficar ali na região da orla do Mar Morto. Por quê? Porque é muito perigoso para quem vai estar ali, porque qualquer momento pode se abrir um buraco e a pessoa ser engolida ali, porque já existem crateras abertas naquela região, e cada vez mais estão sendo abertas crateras, que cabe até um carro ali, que cabe casas ali, que podem ser engolidas por essas crateras. E o interessante é que dessas crateras, desses bolanes que estão sendo abertos, a profecia de Ezequiel irá se cumprir, porque dali vai sair água doce, que vai tocar no Mar Morto, e que vai curar as águas do Mar Morto, e vai haver vida no Mar Morto ali novamente. Nós estamos vivendo uma profecia de, irmãos, há muitos e muitos anos atrás, que já está acontecendo hoje, literalmente, isso é literal. As águas do Mar Morto serão curadas. A Bíblia diz, e daqui a pouco a gente vai entrar numa aplicação pessoal, a Bíblia diz que literalmente vai ser ali plantado várias árvores frutíferas na orla do Mar Morto, e ali muitas pessoas vão comer desses frutos e vão se deliciar com esses frutos. Vai haver várias plantas medicinais que vão servir de remédio para curar as pessoas enfermas. Olha que coisa linda, irmãos. Hoje, um mar que não produz nenhuma vida, não tem peixe, não tem nada ali, mas que já está começando a se cumprir a profecia de que as águas que estão saindo dessas crateras vão começar a trazer cura. Essa profecia é para os nossos dias, nós estamos vivendo, e ela vai se cumprir, irmãos. Cada dia está se cumprindo mais a palavra do Senhor. Nesse contexto de uma palavra que foi revelada, nós sabemos que a Bíblia é a verdade, que nada pode tirar a veracidade da palavra de Deus, porque nós temos aí em nossos dias profecias bíblicas que estão se cumprindo. E dentro dessa história, eu gostaria de destacar aqui 10 lições para a nossa vida. Amém? Eu vou trabalhar de uma forma muito clara, mas que vai trazer algo para nós nos dias de hoje. Porque essa palavra, ela é para nós também. Talvez alguém possa dizer: pastor, mas essa palavra não é só para o povo de Israel, porque está se cumprindo literalmente. Se nós olharmos sempre o apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele fala que toda a escritura, ela é apta para nos ensinar, nos instruir, nos redarguir e instruir em justiça. A palavra de Deus é apta. Toda a palavra de Deus, tudo que existe nela, ela é inspirada para nos dar instruções. Então também é para nós a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Então eu queria aqui falar sobre 10 verdades dentro desse texto, que vai ser de uma forma
para ser aplicado nas nossas vidas. E a primeira verdade é que Deus mostra os lugares. Quando nós lemos aqui o verso de número 5, Deus ele mostra os lugares que eu não posso mais permanecer. Por quê? Porque Deus sempre quer nos levar além. Amém? Deus sempre quer nos levar a lugares mais profundos, às águas mais profundas, porque quando nós estamos vendo aqui, começa na verdade, conduzindo o profeta para aquela região do Oriente, levando ele para primeiro as águas rasas, as águas que estavam dando nos artelhos, as águas que estavam batendo apenas ali nos tornozelos dele. E na verdade, esse é um lugar que Deus não quer que a gente fique. Por quê? Porque fala de um lugar raso, fala de um lugar que ainda nossos pés estão firmes, fala de um lugar ainda que nós não conseguimos alcançar uma profundidade, fala de que o Senhor sempre quer nos levar além, e fala também da gente não nos acostumar com a comodidade, com o dia a dia, como diz Romanos capítulo 12, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos nos conformar. Então a primeira verdade é que não podemos nos conformar no lugar que nós estamos. Talvez você pode dizer assim: pastor, mas Deus tem feito coisas boas na minha vida, mas Deus tem mais para fazer, mas Deus tem me conduzido a lugares excelentes, mas Deus tem mais para poder fazer na tua vida. Se Ele agiu com graça, Ele quer te levar a viver muito mais dessa graça excelente que Ele tem derramado sobre a tua vida. Então o Senhor, Ele não quer que você fique acostumado com apenas essas coisas que você está vendo. Não vislumbre apenas isso como que você pudesse parar e ficar contente. Não, Deus tem mais para você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer fazer infinitamente mais do que Ele pensa ou imagina a teu respeito, no nome do Senhor. Ele é fiel, Ele tem mais para fazer. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. A segunda verdade, aleluia, glória a Deus, é que eu e você só podemos entrar em águas que foram medidas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Aleluia. Eu e você não podemos viver aquilo que Deus não planejou para nós, aquilo que Deus não projetou para nós. Existem situações que não foi de Deus, não vem de Deus e não é de Deus. Existem circunstâncias que o Senhor não quer que a gente viva e que eu e você precisamos ter esse discernimento. Existem doutrinas que Deus não disse, existem situações que Deus não causou. Então a segunda verdade é que Deus não quer que eu e você venha entrar em lugares que Ele não preparou para nós entrarmos. E qual que é o segredo aqui? Peça direção a Deus, faça uma oração e fala: Senhor, me mostra o que o Senhor tem para a minha vida, revela as tuas verdades para mim. Espírito Santo, me conduza até os lugares de Deus, em Deus. Sabe, nós falamos aqui alguns dias atrás sobre um relacionamento judaico que na verdade o noivo tinha que ter um amigo para levar as informações. O Espírito Santo é o nosso amigo, é Ele quem leva para Deus o que nós estamos querendo, e também Ele, através do Espírito Santo, o nosso Deus, Ele revela para nós o que nós estamos precisando. Então que eu e você não venhamos entrar em lugares que Deus não falou, mas que nós venhamos ser dirigidos pelo Espírito do Senhor Deus, porque o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele sabe o que Deus quer para a vida dele, porque na verdade o Espírito, ele milita contra a carne,
carne contra o espírito e só vai vencer aquilo que se alimenta mais. E se você andar no espírito, você vai começar a ver as coisas de uma maneira espiritual. Você vai começar a olhar e enxergar os terrenos e você vai saber se ele é arenoso, se ele é fortificado, se ele é o lugar que você tem que pisar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, está te mostrando, está te direcionando se você tem que entrar, se você tem que sair, se você tem que permanecer ou se você precisa continuar. É Deus quem nos mostra. Então não entre em lugares que Deus não mostrou para você entrar. Geralmente, irmãos, eu consigo ensinar isso de uma forma muito simples e muito clara. A Bíblia diz que seja a paz de Deus o nosso juiz, aquilo que vai julgar as nossas ações. Você quer saber se uma coisa é de Deus? Tem paz? Tá dando concordância? Tá tudo certo? Todo mundo tá concordando? É de Deus e é o tempo de Deus. Não tem paz? Tá tendo briga, tá tendo discórdia, tá tendo um enrosco. Alguém quer e você não quer, você quer e a pessoa não quer. Tá tendo ali uma confusão. Deus não habita no meio da confusão. Seja a paz de Deus o seu juiz. É o que vai julgar as tuas ações. Você quer saber o que é de Deus? É se tem paz. Se não tiver paz, não é de Deus, irmãos. Toda decisão que você não tem paz no teu coração não é de Deus. Não é o tempo, não é a hora, não é de Deus. Quando é de Deus, tem paz. Acontece na hora certa, Deus prepara todas as coisas, você fica contente, o nome do Senhor é glorificado, amém? É assim que Deus faz na nossa vida. Então eu e você não podemos entrar em lugares que o Senhor não nos mandou entrar. Só entre em lugares que foram medidos pelo próprio Deus. Você sabe quem mediu as águas aqui para o profeta entrar? O próprio Deus, foi ele quem mediu. Se era o próprio Deus que estava medindo, então era para o profeta entrar naquelas águas. Você vai perceber que é Deus conduzindo, porque o Senhor vai começar a ministrar no teu coração. Vai por esse lugar, faz isso, age dessa maneira, olha, realiza dessa forma. Você vai saber quando é Deus, porque Ele dirige. Quando é Ele, quando é dele, quando vem dele, Ele direciona todas as coisas para a glória do nome dEle. Aleluia. Uma terceira verdade aqui desse texto. Aleluia. Não fique satisfeito com os lugares de passagem. Caminhe na direção do seu propósito para viver experiências com Deus e que o próprio Deus reservou para você viver. Porque quando nós lemos aqui o verso de número 4, ele vai dizer assim: mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e ali estas águas agora tocaram os meus joelhos, e as águas estavam nos meus joelhos e iam para os meus lombos. Ou seja, está já começando a aumentar aqui o nível. E a palavra de Deus fala que nós não podemos ficar satisfeitos com os lugares que são de passagem. Por quê? Porque ainda está dando firmeza para o meu pé. Ainda estou conseguindo andar, ainda estou conseguindo caminhar. Irmãos, aqui o profeta está conseguindo ainda sentir a areia nos pés dele. Então não consista em ficar apenas nos lugares de passagem. Caminhe na direção do seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? A profundidade. Você nadar, você mergulhar no oceano do Espírito de Deus, você conhecer a Deus na sua essência, na sua profundidade, ter um relacionamento mais profundo. E muitas vezes a gente quer parar no processo dessa caminhada, e nesse momento de continuidade nós queremos muitas vezes achar que está bom, achar que temos que parar por ali. Quantas pessoas desistem no meio do caminho, param de buscar a Deus, não oram mais, não buscam mais o conhecimento da palavra, mas Deus continua insistindo para mim e para você: não se satisfaça com os lugares de passagem, que eu e você possamos caminhar em direção ao propósito de Deus, para viver experiências maiores na presença do Senhor, porque Ele reservou experiências profundas para eu e você vivemos na presença dEle. Aleluia. Oséias capítulo 6, versículo de número 13, a Bíblia diz que nós temos de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus.
é uma continuidade, é gradativo. Eu conheço e eu prossigo em conhecer ao Senhor. Então essa terceira verdade fala em você não se satisfazer com os lugares de passagem. Sabe, você tem níveis que Deus está te levando que serviu para aquele momento, mas o Senhor quer te levar a entrar em um novo nível. Eu não sei aonde que Deus te trouxe, até o lugar que Ele te trouxe, mas espiritualmente falando, se você não estiver satisfeito com só apenas isso, o Senhor Ele vai te levar a um nível muito mais profundo na presença dEle. Quantos aqui gostariam de entrar nesse nível mais profundo? O Senhor Ele quer te levar a conhecê-lo na essência, na intimidade, naquilo que Ele projetou para você. Não se satisfaça com esses lugares de passagem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma outra verdade que eu aprendo aqui, que se Deus está nos tirando de um lugar raso, nos levando para o fundo, é porque o Senhor não quer que eu e você venhamos ficar surfando. Surfar fala de superfície, irmãos. Surfar fala de você viver uma vida rasa, viver ali só por cima, ali estar satisfeito com a mesmice, o mesmo ciclo. E surfar fala de superficialidade. Mas quando o Senhor está nos levando para o fundo, Ele fala de mergulhar, Ele fala de profundidade. Quando as águas estão saindo dos joelhos e começando a invadir os nossos lombos, os nossos ombros, começa então o mover de Deus para que eu e você começamos a ter experiências mais profundas com Deus. E a caminhada cristã, ela é assim. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente começa assim sem entender nada, as coisas parecem não ter muito sentido, a gente começa a ouvir piadas lá fora, as pessoas começam a falar, agora você é crente, você está indo para a igreja, você vai perder esse mundo, quantas coisas boas você vai perder de viver, e ali a pessoa vai começando a falar nos teus ouvidos, aí as amizades já começam a te influenciar, falando que nada, você é nova, você é novo, vai viver tua vida, né? Quantas pessoas tentam impedir o agir de Deus, e você, sabe, é tentado a viver na superficialidade, sabe, às vezes ali no começo da nossa caminhada cristã, nós precisamos de buscar um lugar consistente em Deus, pessoas que possam nos ensinar a palavra, nos ajudar na fé. Você precisa começar a ler as escrituras, a orar, sabe, o Senhor, Ele quer te levar a ter conhecimento dEle. Agora você não vai ver mais o testemunho alheio, o Senhor vai começar a te levar a ter as suas próprias experiências, a ter os seus próprios testemunhos. Só que você precisa se manter firme, porque a vontade de Deus não é apenas que você o conheça, mas é que você prossiga em conhecê-lo. Não é apenas que as águas fiquem nos teus pés, nos teus joelhos, mas é que você possa começar a sentir o gostinho de você ver essas águas começar a te cobrir, a chegar nos teus ombros. Daqui a pouco você não tem mais a firmeza e deixar Deus controlar toda a tua vida para a glória do nome dEle. A vontade de Deus é que Ele controle a sua vida, meu irmão. É que Ele possa direcionar a sua vida. Aleluia. Não é para você ficar na superfície, mas é para você mergulhar. É para você, sim, aleluia, começar a ir e começar a viver experiências diferentes das quais você já tem vivido na fé em Cristo Jesus. Essa é a quarta verdade. A quinta verdade fala de pés purificados, porque você começou a entrar nas águas, começou a ir mais fundo, e as águas que fluíam do trono de Deus, porque você vai perceber que isso está relacionado ao texto de Apocalipse, que diz que existia, quando você vai ver o João tendo a visão do Apocalipse, a palavra de Deus fala que ele caiu como morto aos pés do Senhor, e ali Jesus fala para João: João, não temas, sou eu, teu amigo, você está vendo eu de uma forma diferente, mas sou eu mesmo.
Não tema com as coisas que você vai ver. E ali, sabe, o Senhor começou a levar João para ver algumas coisas no céu. E a Bíblia diz que ele viu um rio. E esse rio saía do trono de Deus. E a Bíblia diz que esse rio que afluía do trono de Deus eram as águas purificadoras. E elas podiam sarar as águas do mar salgado, que era o mar morto. Isso fala de purificação. As águas que saem do trono de Deus, elas são capazes de purificar a minha vida e a tua vida. Tudo aquilo que precisa ser sarado, curado, purificado. Existe um Deus que está fluindo com as águas dele neste lugar, e aonde esse rio passar, ele vai começar a curar, restaurar, transformar. Era o que esses rios estavam fazendo no Mar Morto. E assim eu trago aqui tão somente uma ilustração que é verdade. Talvez a minha vida e a tua vida já se tornou em um mar morto em algum momento, quando nós não conhecíamos a palavra, quando nós não sabíamos quem Deus era, quando nós andávamos neste mundo, andando nos nossos delitos e pecados. Mas um dia as águas do trono de Deus, elas começaram a passar pelas nossas vidas e começaram a trazer cura sobre mim e sobre você. E ali onde não havia vida, o Senhor começou a manifestar a vida dele em nós. E é isso que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Oh, meu irmão, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, você pode levantar as tuas mãos aqui nesta noite. Estas águas, elas vão passar sobre você, e onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Ele está levando a vida do próprio Deus, as águas purificadoras. Ele está passando sobre mim e sobre ti. E se houver alguma enfermidade, vai sair. Se houver algum problema, vai sair. Se houver alguma situação que tem nos causado dor, ferida, vai ser curada para a glória do nome de Jesus Cristo. Ah, os rios de Deus. Os rios de Deus estão passando aqui. Os rios de Deus estão tocando em mim e você. Esse rio de Deus, irmãos, ele é tão poderoso que ele é capaz de purificar, de sarar, de transformar aonde não havia esperança, alegria. Ah, talvez você fale, pastor, eu era uma pessoa que não tinha esperança em Deus, na vida, mas o dia que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Talvez alguém entrou aqui por essas portas hoje e você está precisando de um toque de Deus, você está precisando de uma restauração, de um milagre. O próprio Deus realiza isso na tua vida. Eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da cura de Deus, e se você também toma posse nessa noite, receba em nome de Jesus, porque esse rio, aonde ele passa, ele sara, ele cura, ele liberta, ele transforma para a glória de Deus. Essa palavra de Deus é linda, irmãos. A palavra fluía do trono de Deus, sarava as águas do mar salgado. E o que está acontecendo lá em Israel? Começando a abrir os buracos, as águas vão começar a entrar. As águas já estão saindo. Aleluia. Se você puxar lá em Israel com a Aline, depois você pesquisa, amém? Israel com a Aline, você vai ver que ela mora em Israel, e é uma menina que tem um canal no YouTube que ela mostra tudo ali, e você pesquisa os bolanes do Mar Morto. João Ribe Palharim fala sobre isso também. Acho que Rodrigo Silva também, que é um grande arqueólogo, né? Historiador, ele fala também sobre os bolanes do Mar Morto. E o nosso Deus, ele tem esse poder de curar, irmãos. E ele faz isso com a minha vida e com a tua vida. Aleluia, aleluia. A sexta lição para nós aqui fala de joelhos purificados também.
As águas tocaram o joelho do profeta. Isso fala de joelhos que se dobram na presença de Deus e não se dobram diante das dificuldades. Por isso eu e você, nós precisamos ser tocados, os nossos joelhos, pela própria presença de Deus. As águas do Senhor, elas estão nos convidando a orar, a clamar, a buscar a Deus. Se fala de joelho, fala sim de dobrar os nossos joelhos na presença de Deus. Irmão, nunca houve um tempo em que se faz tão necessário orar. Aleluia! O Espírito Santo, ele vai nos levar a dobrar os nossos joelhos, não diante das lutas, das provas, dos problemas, mas vai nos fazer dobrar os nossos joelhos diante do Deus que tem o poder de mudar a situação, a circunstância, e tão somente tirar as barreiras, os problemas da nossa vida. Então isso fala de os joelhos serem purificados, que o Senhor vai nos dar força para orar. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, sararei a sua terra. A Bíblia diz, irmãos, ali quando Jesus fala daquela mulher que molestou o juiz iníquo, que ficou insistentemente batendo na porta daquele juiz, e mesmo sendo ele injusto, pela persistência daquela mulher, ela obteve vitória. E o que Jesus estava querendo dizer? Que vale a pena orar, vale a pena buscar a face de Deus. O Senhor move a mão dele quando o povo dele busca a face dele, e que eu e você nesse tempo possamos orar a Deus, possamos buscar a face de Deus, possamos nos converter dos nossos maus caminhos e possamos ter a nossa vida tocada, perdoada, sarada, e toda oração que for feita, como diz 2 Crônicas 7,15, ela será atendida para a glória do nome do Senhor. Então o Senhor está nos levando a orar também. O Senhor está nos levando a buscar a sua presença. Oh, meu irmão, a história daquela mulher que buscou ali a ajuda do juiz iníquo fala sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer. Quantas pessoas já desfaleceram na oração, já não oram mais? A oração é a chave da vitória. A gente aprendeu isso, irmãos. Não deixe de orar. Você pode estar cansado, você pode estar doente, você pode estar esgotado, mas fale com Deus mesmo com pouca força. Existia uma igreja lá, uma das 7 igrejas da Ásia, que Jesus falou para ela assim: olha, mesmo tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra, vocês guardaram a minha palavra, ou seja, entenderam que precisavam viver a verdade, orar, buscar a face de Deus. Irmãos, que eu e você possamos entregar tudo nas mãos do Senhor em oração, sem desfalecer. Então a sexta verdade fala sobre os joelhos purificados. Jesus tinha uma vida de oração. A Bíblia diz que ele sempre se retirava para orar. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto Jesus orava, ele lia a Torá, ele lia o Pentateuco. Quando ele lia os textos sagrados, os pergaminhos, ele se fortalecia. A Bíblia diz que o diabo veio tentá-lo no deserto, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava lendo a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Ele não cedeu à tentação. O segredo do crente não cair é quando ele, diante de tudo que ele vem passando, ele está buscando, ele está orando, ele está se consagrando, ele está se purificando. O tentador, irmãos, ele não vai ter força sobre a tua vida. Amém? A Bíblia diz que junto com a tentação Deus dá o escape. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Mas junto com a tentação do diabo, se você estiver buscando a Deus, o Senhor dá o escape para você em nome de Jesus. Eu creio que Deus está dando escape para todos nós aqui, nos fortalecendo, nos dando força para orar, para buscar a sua presença em nome de Jesus. Aleluia. A sétima verdade fala sobre a cintura consagrada. A cintura é um lugar onde prendemos a nossa vestimenta. Cintura fala de domínio. O Senhor é Ele quem quer nos agarrar e dominar a nossa vida.
É Ele quem quer conduzir as nossas vidas. Esses dias aqui eu falei sobre o selo que o Senhor colocou em nós, é porque é um selo de pertencimento. Cantares, capítulo de número 8, verso de número 6, fala sobre esse pertencimento. Existe um Deus que nos marcou e nos selou com a sua verdade, com o seu amor. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nós, Ele nos comprou por um alto preço, foi preço de sangue. E o que Ele fez através da sua morte e crucificação? Ele comprou a minha vida, Ele pagou por mim, Ele nos marcou, ou seja, Ele nos agarrou, Ele tem todo o domínio para poder fazer com o que Ele quiser com a nossa vida. Ele tem toda autoridade. Então eu preciso deixar o Senhor controlar as minhas ações, controlar a minha vida, porque, irmãos, eu posso não querer que Deus me dirija, eu posso não querer buscar a Deus, eu posso não querer estar deixando Deus direcionar e controlar a minha vida. Muitas pessoas têm já tirado o controle que estava nas mãos de Deus, e ela pegou o controle e acha que pode controlar a si próprio. Mas eu vou dizer uma verdade para você: se você tentar controlar a si próprio, você não vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. O segredo é você deixar o Senhor controlar todo o teu ser. Porque, como diz a letra do hino, eu acho que é o hino até 577 da harpa cristã: quando todo o teu ser o Senhor controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo você deixar no altar do Senhor. Então o segredo é você deixar no altar, entregar a sua vida, é deixar o Espírito Santo te controlar, te dirigir. Essa sétima verdade fala da cintura consagrada, aonde Deus quer nos agarrar e dominar todo o nosso ser, para que nós mesmos possamos chegar aonde Deus quer que eu e você venha chegar. Deixa o Senhor dominar e controlar a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Salmo 37, 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O salmista do Salmo de número 42, ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Sabe o que o salmista decidiu fazer? Ele decidiu entregar a sua confiança em Deus, e ele louvaria ao Senhor por causa da confiança em Deus. Quando você lê aquele salmo, ele vai falar na verdade, que o salmista, ele foi no meio de uma multidão que estava festejando, mas ele mesmo não conseguia festejar. Só que ele decidiu orar e falar com a sua alma. Tem um cantor que ele canta o louvor conversando com a sua alma. E ele foi muito feliz em compor essa canção, porque ele fala exatamente do Salmo de número 42. O salmista conversou com a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós precisamos conversar com a nossa alma quando ela estiver abatida. Sabe por quê, irmãos? Porque a terra, ela fala muito de coisas terrenas, é almática, mas a Bíblia diz que nós somos cidadãos celestiais, e nós temos que fazer cumprir, como diz as Escrituras, assim na terra como é feito nos céus. Ou seja, quem tem que governar é os céus, quem tem que falar mais alto é os céus. Então eu e você precisamos deixar, aleluia, com que a palavra de Deus venha nos dominar, e não a alma. Nós temos que conversar com a alma e dizer: você está abatida, mas espere em Deus, porque você ainda vai louvar a Deus, porque Ele é fiel para poder fazer a obra dele na tua vida. Deixa o Senhor controlar o teu ser, deixa o Senhor dirigir a tua vida, deixa o Senhor fazer a obra, aleluia, que Ele precisa fazer. Aleluia. A oitava verdade: diga não ao seu controle, e sim ao controle de Deus na sua vida. Não se satisfaça com as águas nos seus pés, joelhos e cintura, pois quanto mais fundo estivermos,
mais nós vamos pertencer a Deus, mais nós vamos deixar a nossa vida no controle de Deus. Enquanto você estiver pisando em lugar firme, enquanto você achar que está no controle, você na verdade não vai estar em nenhum controle, porque na verdade você vai achar que tem o domínio da situação, mas não tem. Mas quanto mais fundo você vai e perde o controle, você coloca diante de Deus e Ele tem todo o controle da tua vida. Você vai pertencer mais a Deus quanto mais fundo você ir na presença dEle. Quanto mais raso você for com Deus, menos você vai deixar Deus intervir nas suas ações, no controle da sua vida. Então que eu e você possamos deixar o Senhor ter o controle total das nossas vidas. E quando nós falamos de controle total, eu falo também de Ana. Ana entendeu isso. Você sabe, a mãe de Samuel, Ana, ela era estéril. Não adiantava ela brigar, ela xingar. Você lembra que Ana tinha uma rival e a rival dela era uma mulher chamada Penina. E Penina vivia insistentemente, ela vivia aperreando a vida de Ana. Ela vivia dizendo para Ana assim: você é seca, você é estéril, você não pode gerar e dar à luz a filhos. Mas eu pude gerar, eu já tenho 10 filhos, eu gerei 10 vezes, mas você é estéril. Se Ana fosse dar ouvidos a toda a afronta daquela mulher chamada Penina, se ela fosse brigar, se ela fosse tirar satisfação, se ela fosse fazer da forma que ela queria fazer, talvez ela não teria conseguido respostas do alto. Mas Ana entendeu que não era o seu jeito, que não era da sua forma, que não era da maneira que ela achava que tinha que ser, mas ela entendeu que Deus estava no controle da tua vida, e que ela era guiada por Deus, e que Deus tinha o poder de fazer com que a madre dela fosse aberta e ela fosse mãe de filhos. E a Bíblia diz que após um ano, quando Ana foi até o templo, quando ela retornou no ano seguinte, ela já voltou com Samuel nos braços, porque ela creu em Deus, porque ela decidiu colocar tudo nas mãos de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã, mas se você colocar a tua vida no controle de Deus, o Senhor vai fazer o melhor para a tua vida. Não xingue, não brigue, não faça nada pelas suas próprias forças, mas entregue nas mãos de Deus, porque a resposta vem de Deus. Deus é aquele que tem o controle de tudo. Nós costumamos dizer que Ele tem as rédeas do universo. O controle está nas mãos de Deus. Ele não criou tudo e jogou a chave fora e foi embora e deixou tudo aqui pegando fogo, como alguns dizem. Não, Deus é o Criador do universo, do céu, da terra e tudo que nele há. A Bíblia diz que Ele tem as rédeas do universo, do mundo, do sistema, tudo na palma das tuas mãos. Ele é o Deus que rege o universo com poder. Ele tem o domínio. Aleluia. A nossa vida precisa estar sendo direcionada, marcada, dominada pelo próprio Deus, em nome de Jesus. Sabe qual é o segredo da vitória? Você entregar o controle da sua vida ao Senhor. Entrega o controle dela para Deus. Irmãos, é muito interessante, porque a nossa vida é como se fosse a arca. Os generais, os chefes dos exércitos, eles achavam que eram eles quem comandavam quando a arca ia na frente. Mas na verdade quem comandava era o Senhor dos exércitos, o general de guerra, o poderoso nas batalhas. Quando a arca do concerto ia, era sinal que a própria presença de Deus estava ali, conduzindo, direcionando, abrindo as portas, confundindo o inimigo. Você se lembra que uma certa feita, o próprio rei Josafá, ele temeu, ele falou assim: agora o que será de nós? Aí Deus trouxe resposta para aquele rei e falou para ele: Josafá, nessa peleja não tereis de pelejar, apenas parai e vede o grande livramento do Senhor. E aí os levitas estavam indo
com a arca nos lombos. Os homens estavam ali para guerrear, e conforme eles iam andando, eles iam caminhando, eles iam ali com as espadas. O Deus confundiu o exército inimigo, e eles acharam que era muitos e muitos homens. O arraial dos filisteus achou assim, e a Bíblia diz que eles começaram a traspassar a espada nos seus próprios dos seus próprios exércitos, os componentes do próprio exército. Ou seja, Deus confundiu o inimigo. Quando a gente coloca Deus na frente, Ele confunde o inimigo. E o seu inimigo não é seu irmão, não é sua irmã, não é seu vizinho, não é seu parente, não é seu pai, não é sua mãe. O seu inimigo é o adversário da sua alma, o diabo e os seus demônios, que nós precisamos orar e declarar que ele seja abatido, que ele caia por terra, que Deus venha confundir o inimigo, e que o poder das trevas seja quebrado pela autoridade do nome de Jesus. A gente costuma dizer, que a cruz que Deus nos deu para a gente carregar não é a esposa e não é o marido, não é os filhos, mas a cruz que nós carregamos é para que nós mesmos venhamos ser crucificados nela. A Bíblia diz assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que é a cruz? A cruz era o objeto mais vergonhoso que alguém poderia carregar naquela época. Por isso que Jesus, ele cruzou todo o Gólgota, a via dolorosa, ele foi até o Gólgota com a cruz, carregando a cruz nos lombos, porque aquilo era uma forma mais vil que o Império Romano encontrou de rechaçar o ser humano, de envergonhar. E sabe por que o homem carregou a sua cruz? Porque ele carrega o seu próprio instrumento, que ele vai ser crucificado. Então a cruz, a conotação da cruz é que eu mesmo serei crucificado na minha cruz. Não é o vizinho, o homem, a mulher, a esposa, o esposo. Não é aquele que me aperreia que é a cruz que eu carrego. Não, a cruz é para mim carregar os meus próprios pecados e crucificar o meu eu nela mesmo. Você sabia disso? Então que eu e você possamos crucificar o nosso eu nessa cruz. Que nós possamos entender, aleluia, que a cruz não é as pessoas, mas que existe um arquirrival inimigo que trabalha, e a função dele, como diz a Bíblia, é matar, roubar e destruir, como diz João capítulo 10, verso 10. Mas também existe um Deus que a Bíblia diz, no verso 11 do capítulo 10 de João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. A arca do Senhor ia na frente, ia conduzindo, e a própria presença de Deus estava ali. Quem comandava, quem dominava, quem ia ali, era a própria presença de Deus. Então não faça nada com as suas próprias mãos. Está difícil, está doendo, está passando momentos difíceis. Coloca a presença de Deus na frente desses problemas. Coloca o Senhor no controle da tua vida. Aleluia. O controle está nas mãos dele. Quando o dilúvio vem, não se desesperamos, pois sabemos quem está no controle. Quanto mais fundo você for no rio de Deus, você vai mergulhar. Você menos terá o controle de si mesmo, menos domínio você terá da tua vida, a ponto de dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa o Senhor ter o controle da tua vida. Aleluia. Lição de número 9. É você quem escolhe o seu próprio nível de intimidade com Deus. É uma coisa, irmãos, que só eu e você podemos decidir. Não é ninguém que pode decidir por nós. A Bíblia diz, irmãos, quando nós olhamos esse texto de Ezequiel 47, muitos escolhem a superficialidade, pois ela não exige renúncia. A superficialidade, ela não exige muitas coisas.
A ideia, a proposta do Evangelho não é nos deixar fora desse rio. Sabe o que acontece aqui muitas vezes? Muitos acompanham Jesus só de longe, só de lado, não se envolvem. Muitos, enquanto uns estacionam em níveis, que também é algo errado, estacionar na vida cristã, outros estão só olhando para o rio e ainda criticam aqueles, aleluia, que estão caminhando nos níveis propostos pelo Senhor. O meu conselho para você aqui nessa noite é, aleluia, escolha a profundidade, não a superficialidade. Nade no rio de Deus, aleluia, é a sua chance de ser uma potência nas mãos de Deus lhe usar de uma maneira poderosa, aleluia. Não deixe de ser essa potência por nada, mas deixe Deus te usar de uma maneira soberana, poderosa, para a honra e para a glória do nome dEle. Olha que coisa linda, irmãos. Meu Deus, que eu e você possamos entender que nós vamos decidir aonde nós vamos caminhar. Níveis da presença de Deus. Irmãos, nós só vamos conquistar aquilo que nós estamos buscando. Nós temos várias aspirações na vida e é muito bom. Mas em Deus, qual o nível que você está? Mergulhe mais fundo. Eu e você precisamos mergulhar mais fundo. Ele quer nos fazer mergulhar mais fundo, a ponto de que eu e você não venhamos ter mais o domínio das nossas vidas, mas que Ele venha estar no controle total e não parcial da nossa vida. Que eu e você venhamos entregar toda a nossa vida ao Senhor, por inteiro, por completo, de uma forma abrangente. Lição de número 10. Os pés fora da terra. Foi o verso que nós lemos. O verso de número 5. Os pés fora da terra. Fala que agora o profeta estava em águas que só era possível atravessar a nado. Porque pés na terra fala de mente terrena. Mãos na terra fala de um coração que está abraçado com as coisas dessa terra. No verso de número 5 fala de um lugar que o profeta não tinha mais controle. Fala de um lugar que não era mais terreno. Pés na terra é um lugar que os nossos pés não podem mais estar. Muitas pessoas só pensam nas coisas desta vida, e a Bíblia diz que um homem que busca as coisas só dessa vida é o mais miserável. Mas que eu e você possamos entender que Deus quer nos levar ao lugar mais profundo. E o verso 5 fala de um lugar que só podia atravessar a nado, que só podia atravessar mergulhando, aleluia. A ideia e o propósito de Deus é nos fazer mais espirituais do que terrenos. É nos levar mais fundo, aleluia. Não estacione nessa terra. Sabe de uma coisa? Você está aqui, mas você não é daqui. Nós somos peregrinos. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros. Eu não vou me acostumar com as coisas daqui. O meu lar é o céu. Vocês sabem cantar esse hino, Sérgio? Vocês sabem cantar esse hino? Não? Eles já cantaram aqui. Já cantaram. Não sei quem cantou, mas já cantaram. Né? Até aquele cabeludinho cantava, Samuel. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar, irmãos, com essa terra, porque nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. O nosso lugar é o céu. Sabe por quê que tem gente que não consegue ficar pleno na terra? Porque na verdade o seu lar é o céu.
Sabe por que pessoas matam e morrem para tentar conquistar a verdadeira felicidade na terra e não conseguem? Porque você é cidadão celestial, você pertence a Deus. Existe um lugar que é só em Deus que preenche a tua vida. A terra não pode preencher. Você pode conquistar tudo nessa terra: família, recurso, terra. Você pode conquistar a felicidade que essa terra pode te dar, mas sempre vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque você é cidadão do céu. Sabia disso? O seu lar é o céu. Você é peregrino, você está aqui de passagem. Aleluia. A sua mente, o seu coração precisam estar naquilo que vem do alto, das coisas eternas, das coisas celestiais para a tua vida. A palavra de Deus diz assim: buscai as coisas que são eternas, aonde a traça não consome, o ferrugem não corrói. Ou seja, buscai os tesouros que estão no céu. Buscamos os tesouros terrenos? Sim, não é errado, é bíblico. Quando você lê o Salmo de número 128, fala: o homem que teme a Deus, a sua família será poderosa na terra, fazendas e riquezas haverão na tua casa, a sua esposa será como a oliveira frutífera, os seus filhos serão como oliveira ao redor da mesa. A sua esposa será como uma videira frutífera e os filhos como oliveira ao redor da mesa. Ou seja, isso fala de prosperidade. Você pode conquistar os tesouros terrenos, mas você não pode só ficar com a mente na terra. Você tem que buscar as coisas que são eternas também, porque as coisas eternas ninguém pode roubar. O tesouro, o dinheiro, um carro, uma terra, um gado, alguém pode roubar de você. Mas as coisas do céu, quem é que pode tirar de você? Ninguém pode roubar as coisas eternas. As coisas eternas você vai levar para toda a eternidade. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Aleluia. Eu queria que você meditasse nesta palavra. Coloca esse louvor para nós, Anjinho. Eu não vou me acostumar com as coisas daqui. O meu lar é o céu. Aleluia. Esse louvor, eu queria que você meditasse nele. Eu queria que você buscasse a Deus como quando ele foi entoado. Mas enquanto a irmã aqui vai vendo esse louvor, a gente não quer ser aqui emocional, nós queremos ser bem racionais, e esse é um momento muito importante onde nós vamos dar uma resposta para Deus. Se eu fosse colocar mais uma coisa aqui, eu daria mais um conselho. Seria um bônus, não é nem o 11, é o bônus. Eu colocaria aqui nessa noite, irmãos, que a minha vida e a tua vida, nós como cristãos, quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, todas as etapas que foram medidas aqui, quando nós olhamos para o capítulo 47, tudo que foi medido, tudo que foi falado, tudo que foi dito aqui, em nome de Jesus, sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer ministrar no nosso coração? É que eu e você não precisamos mais temer, que eu e você não precisamos mais ter medo, não ter dúvidas, se realmente o caminho chamado Jesus é o que nós servimos e é o que nós temos no nosso coração, nós podemos ter a certeza que nós sabemos para onde nós vamos. Nós não estamos perdidos, nós não estamos à deriva, mas nós sabemos o destino para onde nós vamos. Esse é o bônus. Quando você sabe a sua origem, o seu destino, você não está perdido. Você sabe qual que é o propósito que Deus te chamou para cumprir nessa terra.